Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 14 ao 21, que diz assim: a pregação de Pedro. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos, que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações, para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifique o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá, que diz assim: Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão. Nestes termos, homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, que é um livro no Antigo Testamento, tá certo, irmãos? Continuando, que diz: E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje é a respeito de fé, é a respeito de relacionamento, de comunhão com o Pai. Sabe, irmãos, porque existem dois tipos de crente. Aquele crente que tem um conhecimento da palavra, tem um conhecimento, sabe, das escrituras. Ele até cita alguns versículos que estão na Bíblia, né? Tem memorizado isso, mas de fato ele não tem aquela rotina de oração, de buscar o primeiro amor, sabe? De depender totalmente do Senhor para todas as áreas de sua vida. E muitas das vezes nem se importa em cumprir tanto os mandamentos do Senhor. É aí que está errado, irmãos. A Bíblia diz que meu povo padece por falta de conhecimento, não é mesmo? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para você entender quais são os dois tipos de crentes. E tem o outro tipo de crente que eles são fervorosos em espírito, que, sabe, irmãos, eles oram e através das orações dele acontece cura, ele liberta demônios, ele está sempre guiado por Deus. Sabe, irmãos, o Senhor está sempre como grande na vida dele. Porque a Bíblia diz também, irmãos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele se importa e se preocupa em zelar pela palavra de Deus, cumprir os mandamentos, viver tudo com ordem e decência, não é mesmo? Então, esse é o segundo perfil,
que é o perfil das pessoas que vivem, que são verdadeiros em Deus. Porque a própria Bíblia diz, verdadeiramente, aquele que me ama, verdadeiramente me busca, me adora, clama o meu nome, sabe? Ora, louva, jejuma, se consagra por mim. E quem será o verdadeiro adorador? É o que a Bíblia diz, irmãos. Aquele que me adoram em espírito e em verdade. Essa é a questão, irmãos. Temos que ser espiritual, porque a partir do momento que a gente entrega a nossa vida nas mãos de Jesus, a gente está abrindo mão do nosso passado, abrindo mão das nossas vontades, dos nossos prazeres para viver de Cristo, tá certo? Então, tem diferença sim. E você sabe quando alguém verdadeiramente é filho de Deus, ou quando verdadeiramente aquele só é apenas um religioso que prega ser alguém e de fato não é, porque ele libera a palavra com a boca, mas no seu cotidiano, no seu dia a dia, não vive a palavra de Deus. Então fica difícil, né, irmãos? Então, o melhor exemplo que temos para que a gente possa entender quem é quem, vamos lá, é o apóstolo, é o discípulo quem diga, Pedro. Por que Pedro? Irmãos, Pedro, junto com os outros discípulos, ele tentaram expulsar um demônio de um menino lunático que caía sobre o fogo, se debatendo, e às vezes caía sobre as águas. Sabe, irmãos? Se debatendo. O inimigo queria tragar a vida desse jovem. Então, Jesus não estava, mas os discípulos estavam. E eles não conseguiram expulsar o demônio desse menino. Então, aconteceu que era tremendo, irmãos. O que estava acontecendo. Sabe? E o homem, o pai do menino, pediu ajuda a Jesus. Olha, os teus discípulos não conseguiram expulsar não, o demônio não. O que é que aconteceu? E os discípulos também ficaram surpresos, sabe, irmãos? Querendo saber o porquê eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus falou, homens de pequena fé, né? E falaram assim, olha, vocês, no íntimo depois chegou e disse, vocês não expulsaram porque certos tipos de demônio não é só um ou outro, é casta, é vários demônios. Então, só com jejum e oração, entende, irmãos? Que vocês expulsarão. Mas como os discípulos não tinham costume de jejuar, de orar, de se consagrar, enquanto eles estavam na presença de Jesus, não precisava fazer isso, porque Jesus era o próprio Espírito, sabe? O Espírito habitava em Jesus. Os discípulos ali estava limitado, estava cheio, tá, sabe, do poder de Deus. Mas quando estava distante, irmãos, nada disso acontecia. Então Jesus estava ensinando a cada um deles de forma diferente, no dia a dia, entende, irmãos? E outra situação, Pedro, ele cortou a orelha do soldado, do Malco. Jesus estava se entregando, né, para ser crucificado, e Pedro foi lá sanguíneo, carnal, não tinha zelo pela palavra de Deus e cortou a orelha do soldado. E Jesus é quem estava se entregando, sabe, irmãos, para ser crucificado. E Jesus foi lá e fez a cura, botou a orelha do soldado que estava ali levando preso na mesma hora. Então acontece, irmãos, que Pedro também negou Jesus 3 vezes. Vocês sabem muito bem disso. E antes que o galo cantasse, porque Pedro disse, eu nunca negarei teu nome, né? Eu sempre estarei contigo. E o Senhor fez, Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você negará o meu nome. Então, aconteceu, né, irmãos? Ele negou, mas se arrependeu, chorou amargamente ali, e Jesus recebeu as desculpas dele, né? O pedido de perdão, tá certo, irmãos? E
Tem outro episódio também de Pedro. Pedro, irmãos, vocês precisam entender, ele era muito sanguíneo. E as pessoas que estão na presença de Deus, que zelam pela palavra do Senhor e cumprem os mandamentos, não vivem dessa maneira que Pedro era. Entende, irmãos? Mas isso é Pedro sem ser batizado com o Espírito Santo. Então, da outra vez, Jesus disse que ele ia ser entregue, iria morrer, ia ressuscitar no terceiro dia. E Pedro falou, não, repreendendo Jesus, não pode acontecer isso. Jesus, para trás de mim, afasta-te de mim, diabo, sai da minha frente. E repreendeu Pedro. Por quê? Ele deu brecha, o inimigo estava usando a boca dele, sabe? Então, irmãos, é isso, irmãos, a diferença de um para o outro. A outra parte agora é aqui, que acabamos de ler. Jesus diz, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de todo o poder, sejam batizados com o Espírito Santo. Eu subirei, mas enviarei o Consolador. Entende, irmãos? Então aconteceu que naquele dia de Pentecostes todos foram batizados, né? E sobrevoando e pousando sobre cada um deles, língua repartida como de fogo, batizando com o Espírito Santo, e eles falando em língua, e as pessoas dizendo que estavam vendo aquele momento ali de batismo, né, com fogo, estavam dizendo que esses homens de Deus estavam embriagados. Então Pedro se levantou e deu esse discurso que acabamos de ler aqui em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 14 em diante. Então, a profecia que estava no livro de Joel se cumpriu, entende, irmãos? E Pedro se posicionou e pregou o evangelho, sabe, irmãos? E mais de 3.000 vidas foram salvas para a honra e glória do Senhor. Veja Pedro já de uma forma diferente, batizado com o Espírito Santo, temente a palavra de Deus, sabe, irmãos? Não andando na carne, mas sim em espírito. Então, contrariou todos aqueles que estavam indo acusar, apontar, zombar do mover de Deus que estava acontecendo. Então, Pedro se posicionou, porque Jesus disse, Pedro, tu me amas? E ele disse, te amo, Senhor. E Jesus perguntou por 3 vezes, e as 3 vezes ele respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu te amo, tu sabes que eu te amo. Então, o Senhor disse, então apacenta minhas ovelhas. E o Senhor deu a legalidade a Pedro para ser líder entre os discípulos, para apacentar as ovelhas, para ir dar a continuidade e de levar o Evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Pedro fez isso, irmãos, obedecendo a palavra do Senhor Jesus. E é maravilhoso, né, irmãos? A Bíblia cita que não só ficou por aí, sabe? Através da vida de Pedro acontecia muitos milagres, prodígios e maravilhas, sabe? Porque chegar até o ponto de Pedro, irmãos, ele caminhando assim, só passar, e a resta dele, a sombra dele curar os enfermos. Irmãos, quem esse homem se tornou? Quem era Pedro antes, sem o batismo com o Espírito Santo, e depois batizado com o Espírito Santo do Senhor? Veja, é maravilhoso, né? Então tem irmãos, tem irmãos que são a misericórdia de Jesus, né? A gente tem que ansiar pela palavra de Deus, buscar o conhecimento. A Bíblia diz, irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem pessoas que têm preguiça de ler as Escrituras, de ter o conhecimento, né, da palavra. É por isso que padece, que morre espiritualmente, que se entristece, sabe, com as pessoas. Todos se entristecem, mas ali não vai fazer com que você, sabe, se deixe Jesus só por causa de pessoas. Não, todos nós somos falhos e pecadores, mas tem uma diferença, que uns se arrependem dos seus maus caminhos, se arrependem do seu pecado, e outros não. Então, a conversão deles
que não se arrepende, não vive como as escrituras ordena, está mentindo, está sendo enganosa, sabe? E ele está sendo usado para ser um falso profeta. Então, pelos frutos das pessoas vocês conhecerão quem é quem, irmãos. Então, essa é a mensagem de hoje, sabe? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, obrigado, Senhor, por mais um dia maravilhoso em Tua presença, por falar através da nossa boca, por nos usar como instrumento Teu na terra, Senhor, por libertar pessoas do cativeiro, das prisões, Senhor, das correntes de Satanás, do poço de lama, de pecado. Oh, meu Pai, porque a Tua palavra, o Teu poder cura, salva, liberta, transforma. Nós que somos homens miseráveis, Senhor, e não enxergamos que somos totalmente dependentes de Ti. Sem Ti não há vida. Sem Ti a vida se torna vazia. Então, meu Pai, que a gente possa buscar os Teus caminhos, a Tua presença e viver verdadeiramente em Deus. Andar e prosseguir ao alvo que é o Senhor. Quer perseverar até o fim para que a gente venha a ser salvo e liberto, né, desse mundo pecaminoso e a gente possa viver eternamente na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pai, é isso que nós te oramos e também te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Continua se fazendo presente na vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão presentes. É isso, meu Pai. Continua conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. E não se esqueça, Deus te ama. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Não foi à toa que você chegou nesse vídeo, nessa pregação aqui. Que Deus se faça presente em todo o teu dia, em todo a tua semana, o teu mês, o teu ano, tá certo? Glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor. Fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo. Fui!